Processo de habilitação, pré-requisitos a candidato à habilitação. Então, o que eu preciso para dar entrada no processo de habilitação? Primeiramente, ser penalmente imputável, que é aquela pessoa que responde pelos seus atos. Segundo, saber ler e escrever. Terceiro, possuir documento de identificação, documento com foto, identidade, passaporte. E o CPF, né? Preciso do CPF também, tá? Vou dar entrada aí no processo de habilitação. Então, esses são requisitos, né, ao candidato à habilitação, os pré-requisitos ao candidato à habilitação, ok? Processo de habilitação. O processo de habilitação ele tem duração de 1 ano, a contar da data do requerimento do candidato cadastrado no RENASH ou no BINCO. O que seria o RENASH, então? Ele se refere ao documento entregue pelo DETRAN, quando o indivíduo inicia o processo de tirar ou renovar a sua habilitação, sua CNH. Sendo necessário apresentá-lo para realizar o exame médico e avaliação psicológica, ok? O BINCO, Base Índice Nacional de Condutores, utilizado como fonte de informação para o Sistema de Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENASH. Possibilita o acesso ao histórico do condutor. Okay. Carga horária do curso teórico para CNH. Então, o candidato à habilitação ele terá que ver 18 horas de legislação de trânsito, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de primeiros socorros, 4 horas de meio ambiente e cidadania e mais 3 horas de mecânica básica, totalizando aí 45 horas aulas específica por matéria. No dia da prova teórica serão 30 questões. Dessas 30 questões, o candidato ele deve acertar 70% da prova, né? Ou seja, 21 questões, para ser considerado apto. Exames necessários para obter habilitação. Então, a primeira etapa seria o quê? Avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental. Segunda etapa, o curso teórico, né? As aulas teóricas, 45 horas aulas. E o exame teórico, onde o candidato à habilitação terá que acertar 70% da prova. A terceira etapa seria as aulas práticas, o curso prático de direção de moto e de carro. E depois o exame prático de direção. Tipos de habilitação, termos e definições. PPD, permissão para dirigir, é conhecida como provisória. Okay? CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no caso seria definitivo. E ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Então, esses são tipos de habilitação. Tá? São tipos de habilitação, PPD, CNH e ACC. A PPD é conhecida como provisória, ela tem validade de 1 ano, né? Então ali o condutor vai ficar 1 ano com a PPD. Após 1 ano, ele pode solicitar a CNH definitiva, tá? Desde que não tenha cometido nenhuma infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias naquele período de PPD, aquele 1 ano. Ela é válida em todo o território nacional, então sim, a pessoa ela pode viajar, né, durante a PPD, durante a provisória. O portador da PPD poderá, após 1 ano, solicitar a CNH definitiva, desde que não tenha cometido infrações grave, gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, ok? Renovação da CNH. Renovação da CNH. Após a data do vencimento da habilitação indicada no documento, o condutor terá 30 dias para solicitar a renovação junto ao DETRAN. Se perder esse prazo e for pego, né, conduzindo algum veículo, ele estará cometendo uma infração gravíssima, multa, né, penalidade, e 7 pontos aí no prontuário da sua CNH. Terá retenção do veículo e recolhimento da CNH. Está vencida, né? Ok? Então, se eu for pego conduzindo o meu veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias, estou cometendo uma infração gravíssima, tá? Serei penalizado por isso.
Agora, se a minha CNH está vencida há mais de 30 dias, mas eu não estou conduzindo nenhum veículo, estou andando ali a pé ou de bicicleta, não tem problema, tá? Se não está cometendo uma infração. Renovação da CNH. Então, condutores com menos de 50 anos, a validade, da CNH será de 10 em 10 anos. Então, a renovação da CNH será de 10 em 10 anos, ok? Pessoas abaixo de 50 anos de idade. Condutores que tenham entre 50 e 70 anos, a validade da habilitação será de 5 em 5 anos. Então, a renovação será de 5 em 5 anos. Ok? De 50 a 70 anos de idade. Condutores com 70 anos ou mais, a validade da habilitação será de 3 em 3 anos. Então, ele terá que fazer a renovação dessa habilitação de 3 em 3 anos. Ok? E as categorias de habilitação? Então, temos lá a categoria A, que é a da moto, a B, que é a do carro, categoria C, D e E. Ok? Categoria A e B é livre, A gente pode fazer essas duas categorias, a da moto e do carro, no mesmo processo de habilitação, ou pode fazer uma de cada vez, Eu posso fazer só carro, posso fazer só moto, ok? Categoria C, para mim tirar a categoria C, eu tenho que ter 1 ano na categoria do carro para poder tirar a C, tá? Categoria D, eu tenho que ter 1 ano de C para poder tirar a D. E também ser maior de 21 anos de idade, porque a categoria D exige que seja maior de 21 anos de idade. Okay? Então, para mim tirar a categoria D, eu tenho que ter 1 ano de C e ser maior de 21 anos de idade. Okay? Para mim tirar a categoria E, adquirir a categoria E, eu tenho que ter 1 ano na categoria D e ser maior de 21 anos de idade. Mas eu também posso pular algumas categorias. Então, se eu estou habilitado na categoria do carro há 2 anos, eu tenho 2 anos de categoria B de bola, eu posso pular para a categoria D, desde que eu seja maior de 21 anos de idade. Ok? Posso pular da B para D, pular uma casa aqui, posso sim. Se eu tiver 1 ano na categoria C e for maior de 21 anos de idade, eu posso pular para a categoria E, tá? Então, da C para E é permitido, se tiver 1 ano de C e for maior de 21 anos de idade, ok? Então, para mim poder mudar de categoria, eu não posso ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses, ok? É um requisito. Então, para poder mudar de categoria, eu sou habilitado na categoria B de bola, queria tirar a categoria C, beleza. Eu não posso ter no prontuário da minha CNH, ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, ter 2 infrações médias cometidas nos últimos 12 meses, ok? Classificação dos veículos. O que é veículo? É todo e qualquer meio de transporte existente, seja motorizado ou não. Temos lá a classificação. Tração é a força que movimenta o veículo, é o que puxa, o que move o veículo, é o que faz o veículo se locomover. Tração. Temos veículos automotor, queima ali do combustível, do álcool, é o que vai fazer aquele veículo se locomover. Vai ser gerada ali aquela força motriz, direcionada até as rodas e fazer o veículo se locomover. Temos veículos elétricos, veículos de tração animal, propulsão humana, a bicicleta é um exemplo, reboque e semi-reboque. Tá? Então, tração, que move, que puxa. Espécie é para qual finalidade aquele veículo foi desenvolvido. Tá? A espécie. Passageiro, no caso o ônibus, ele foi desenvolvido para quê? Para o transporte de pessoas, de passageiros. Temos veículos de carga, veículos mistos, caminhoneta, especial, coleção, tracionador e competição, ok?
E a categoria, o que seria a categoria? Indica a finalidade do veículo através das cores das placas, né? Então, através da cor da placa, a gente consegue identificar se é um veículo particular, aluguel, oficial, um veículo de aprendizagem, diplomático, experiência de fabricante. A gente consegue identificar através das cores das placas. Ok? Ciclomotor, motoneta e motocicleta. Diferença entre eles. Ciclomotor é um ciclo motorizado, né? Este aqui, ó, é um ciclo motorizado de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos e a velocidade máxima de fábrica não ultrapasse 50 km por hora. Entra aí como ciclo motorizado, ciclomotor, tá? Motoneta, veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em posição sentada. Aqui temos o exemplo de uma motoneta, tá? Veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em posição sentada. E a motocicleta, que é este aqui, veículo automotor de 2 ou 3 rodas conduzido por condutor em posição montada. Tá? Então temos ciclomotor, motoneta, motocicleta, ciclomotor, motoneta e motocicleta. Sinalização. Então, de acordo com o CTB, temos aí 6 maneiras de sinalização. A primeira, sinalização vertical, que são as placas, né, de regulamentação, advertência e indicação. Temos a sinalização horizontal, que são as marcações no piso, no pavimento, no asfalto, ok? Podem ser símbolos, legendas. Dispositivos auxiliares, barreiras, taxas, tachões, defensas metálicas, cones e outros mais. São dispositivos auxiliares. Luminosa, no caso aí do semáforo, sinalização sonora, silvo de apito, né, do agente de trânsito, e a sinalização gestual, por gestos, que pode ser do condutor ou do agente de trânsito. Sinalização vertical, placas. A sinalização vertical são classificadas em sinalização de regulamentação, que são as plaquinhas vermelhas, né? Então ele fala aqui, constitui infração de trânsito desrespeito às placas de regulamentação. Sim. Então, as placas de regulamentação são placas que proíbem o condutor de alguma coisa, obriga ou restringe, né, o condutor. Tá? Então, o seu descumprimento, sim, pode acarretar numa infração de trânsito. Okay? Todas elas são redondas, né, exceto a R1, que é de parada obrigatória, e a R2, que é de a preferência. O restante são todas redondas, tá? Vermelho com preto e fundo branco. Sinalização de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, essas aqui são as plaquinhas de advertência, tá? As amarelinhas com preto, ok? Sinalização de advertência. Qual que é o objetivo? Advertir o condutor de uma situação potencialmente perigosa que ele pode estar encontrando mais adiante. Pode ser uma curva acentuada, fechada, pode ser um quebra-mola, pode ser uma depressão, uma ponte estreita. Então, essa sinalização de advertência vai estar advertindo o condutor de uma situação de perigo que ele pode encontrar mais adiante. Ponto. E temos a sinalização de indicação, que tem por finalidade indicar as vias, os locais de interesses, bem como orientar condutores de veículos quanto a percursos, destinos, as distâncias e os serviços auxiliares. Tá? Sinalização de indicação. Então, a sinalização de indicação vai passar algo de interesse para o condutor, né? Aproximação de uma cidade, marcos quilométricos, um posto de combustível, um restaurante mais adiante, um pedágio, uma oficina, tá? Um atrativo turístico, ok? Entra aí na sinalização de indicação. Tá?
Sinalização horizontal são as pinturas no pavimento. Essas pinturas podem ser linhas, marcações, símbolos, legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Qual a sua função, então? Organizar o fluxo de veículos e pedestres e controlar e orientar o deslocamento em situações com problema de geometria, topografia ou obstáculos, além de complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Então, essa sinalização horizontal, né, serve também para complementar as outras sinalizações, né, as plaquinhas, por exemplo, de regulamentação, advertência e indicação, que é a sinalização vertical. Okay? Então, temos a sinalização horizontal, que são as pinturas. E temos os dispositivos auxiliares, que podem ser balizadores, taxas, prismas, grades de canalização e retenção, defensas metálicas, dispositivos luminosos, cones e outros mais. São elementos aplicados ao pavimento, junto à via ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. Tá? Então, também serve para complementar aí os outros sinais, tá? Como sinais de a sinalização vertical e a sinalização horizontal. Okay? Então, trabalho em conjunto. Temos a sinalização luminosa ou semafórica. Conjunto de indicações luminosas acionadas, alternada ou intermitentemente por meio de sistema elétrico-eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos de pedestres e veículos. Os sinais podem ser de regulamentação ou de advertência, né? Vermelho, amarelo, temos o verde também. Okay? Temos semáforos aí com temporizador, né? A gente dá ali o tempo da mudança de um sinal para outro, de uma cor para outra. E os silvos de apito, né? Sinalização sonora para agentes de trânsito. Então temos lá um silvo breve, um silvo de apito breve. Indica o quê? Siga. Atenção, siga. 2 breves. Pare. Um silvo longo, diminua a marcha ou velocidade. Ok? Um silvo breve, siga. 2 breves, pare. Um longo, diminuição de marcha ou velocidade. E temos a sinalização gestual, por gesto, tanto do condutor quanto do agente de trânsito. Do condutor. Quando o condutor quiser indicar em uma conversão à esquerda, o que ele irá fazer? Colocar o braço esquerdo para fora, estendido na horizontal. É um indicativo que ele irá fazer uma conversão à esquerda, virar à esquerda. Se o condutor quiser indicar a conversão à direita, ele vai colocar o braço esquerdo para fora, estendido na horizontal, e o antebraço na vertical. Igual aqui na foto, indicando a conversão à direita. Ok? Redução de velocidade ou parada. Ele vai colocar o braço esquerdo para fora na horizontal, acenando para cima e para baixo. Okay? Sinalização aí por gestos, né, do condutor. Okay? Do condutor. Uma situação de emergência, né? Aconteceu um acidente, ou estragou as lâmpadas ali, eu tenho que me deslocar. A gente pode estar utilizando esse tipo de procedimento aqui. Okay? E temos gestos, né, do agente de trânsito. Então temos ali o braço levantado verticalmente, com a palma da mão para frente. Ele está indicando o quê? Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Esse tipo de movimento aqui. Segundo, braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente, igual aqui na foto. Indica o quê? Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem octonalmente a direção indicada pelos braços estendidos.
qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Terceiro, braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente, do lado do trânsito a que se destina. Indica o quê? Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem horizontalmente a direção indicada, né, pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, como aqui, ó. Indica o quê? Ordem de diminuição da velocidade, redução de velocidade. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Indica o quê? Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Braço levantado com a palma, com movimento, de antebraço, da frente para a retaguarda, e a palma da mão voltada para trás. Indica o quê? Ordem de seguir. Ok? Então, esses movimentos aqui do agente então, é mais difícil cair nas provas, né? Mas caem são esses daqui, do condutor. Tá? Mas é bom dar uma revisada, uma olhada nos movimentos do agente também. Ordem de prevalência da sinalização. Então, a ordem do agente de trânsito sobrepõe as normas de circulação e outros sinais. Um exemplo, poxa, o sinal do semáforo está fechado, né? Vermelho. Ok? Parou no sinal, né? Sinal vermelho. E no meio do cruzamento ali a gente tem um agente de trânsito sinalizando para você, para que você siga em frente, mesmo com o sinal fechado, né? Vermelho. Então, nessa situação, a ordem do agente de trânsito irá prevalecer a sinalização naquele determinado local. Tá? Então, a gente obedece. Mesmo com o sinal fechado, se o agente, né, solicitou que você seguisse em frente, você seguirá. Tá? Pode ter acontecido um acidente, ele está ali para organizar o fluxo, ou pode ter dado uma pane, né, no semáforo. Ok? Então, a ordem do agente de trânsito prevalecerá a sinalização naquele determinado local. Normas gerais de circulação e conduta. Então, o condutor de veículo deverá a todo momento ter domínio sobre o veículo. Exemplos. Os condutores não poderão dirigir com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda, ou entre os braços e pernas, pessoas com incapacidade física ou mental, utilizando-se de fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora. Sentar confortavelmente e ereto, com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Ajustar o encosto de cabeça de acordo com a altura dos ocupantes do veículo, de preferência na altura dos olhos. O encosto de cabeça ele protege a coluna cervical e o pescoço, né, do condutor ou dos ocupantes, no caso aí de colisões traseiras, ou na ocorrência do efeito chicote. O que seria o efeito chicote? É quando o corpo, né, é lançado violentamente para trás e depois para frente, né, chamado então de efeito chicote. Okay? Pode acabar ocorrendo aí numa colisão com o veículo de trás. Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do banco mais próximo possível, com um ângulo de aproximadamente 100 graus. Segurar o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio, na posição 9:15 ou 10:10. Manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo. Evitar apoiar os pés nos pedais quando não estiver usando. Tá? Geralmente a pessoa tem um costume, né, de deixar o pé em cima do pedal da embreagem, descansando, né, em cima do pedal da embreagem. Tá? Seria então um procedimento incorreto. Okay? Vai utilizar somente quando for necessário, para fazer as trocas de marchas, para parar o veículo. Fique em uma posição que permita a visão eficiente das informações do painel, dos específicos retrovisores externos e internos.
Coloque o cinto de segurança de maneira que ele se ajuste firmemente no seu corpo. Utilize calçados que fiquem bem fixos aos pés, que não comprometa a utilização dos pedais. Sempre que for dirigir, procure se preparar mentalmente antes. Com o veículo em movimento, não se curve para apanhar objetos, não acenda cigarros, não se ocupe em espantar ou matar insetos e não fale no telefone celular enquanto estiver conduzindo. Transporte de crianças. Então, crianças menores de 10 anos de idade, ou com altura inferior a 1,45 m, devem ser transportados no banco traseiro do veículo. Então, crianças aí com menos de 10 anos de idade ou com estatura menor, que 1,45 m, devem ocupar o banco de trás do automóvel, não pode andar no banco da frente. Bebês de 0 a 1 ano de idade tem que ser transportado aonde? No bebê conforto. Esse bebê conforto deve ficar voltado para trás, de costas para o motorista. O cinto de segurança deve estar acima dos ombros do bebê, ok? Crianças menores de 1 a 4 anos de idade, cadeirinha reversível, voltada para frente, na posição vertical. E o cinto de segurança deve estar na altura dos ombros. Crianças maiores, de 4 a 7 anos e meio, assento de elevação ou B-booster, voltado para frente, usando junto com o cinto de segurança de 3 pontos. O mesmo deve estar no mesmo nível ou mais alto que os ombros, ok? Regras de percursos. Temos lá então, mão de direção. A circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, salvo em situações justificadas e devidamente sinalizadas. Então temos ali na imagem uma pista com várias faixas no mesmo sentido, várias pistas de rolamento, várias faixas, A faixa da direita é destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e de menor porte, que seria essa faixa aqui, onde estão os caminhões, o ônibus, os veículos mais lentos, ok? Ou de maior porte. A faixa da esquerda, destinada aos veículos em ultrapassagem e em maior velocidade, seria aqui, ok? Em maior velocidade, os veículos menores, mais rápidos, ok? E temos a distância de segurança. O condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Então, ao passar aí por ciclista ou algum veículo estacionado, a gente tem que manter uma distância lateral aí de no mínimo 1,5 m, ok? Distância frontal, distância de segmento do veículo da frente. Se for rodovia, a gente vai estar utilizando a regrinha dos 2 segundos. Se for nos perímetros urbanos, dentro das cidades, a gente vai manter uma distância do veículo da frente, vai se distanciar do veículo da frente até o ponto em que você consiga ver as rodas dianteiras do veículo por baixo, do veículo que você está seguindo. As rodas da frente você vai conseguir ver por baixo daí, no caso aqui, vai ter uma visão daí. O trânsito sobre passeios, calçadas e acostamento só poderá ocorrer para entrar ou sair de garagens, imóveis e áreas especiais de estacionamento, Então não posso estacionar em cima da calçada, ou em frente aí a alguma garagem, ok? Só vou poder circular então aqui nessa situação pela calçada para ter acesso aí ao estacionamento, à garagem. Praça, região de passeio também não posso, ok? Conversão à direita. Para virar à direita, o condutor deve, primeiramente, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via, sinalizar primeiramente, e depois se aproximar o máximo possível aí do bordo direito da via e executar a manobra no menor espaço possível.